que você fala, Ele está te observando. A cada, não vou dizer o pensar, porque Ele não tem essa capacidade de ver o nosso pensamento. Mas a sua atitude, Ele tem total capacidade para fazer. Ou seja, Ele vai te esquadrinhando você por completo. Aí entra aqui, bramando como leão. Quando Ele conseguir te enquadrar certinho ali, Ele vê a primeira brecha onde que Ele dá o bote e Ele trava. Por isso que a palavra de Deus aqui, seja sobe corajoso, porque o vosso adversário anda ao vosso redor. Ele está olhando para cada um de nós. Ele está vendo o que nós estamos falando, né? Às vezes eu falo, não sou forte, eu vigio. Mas muitas vezes a pessoa passa despercebido que existe um que está olhando. E ele chega a conhecer o quê? A nossa fraqueza. Ele chega a conhecer a nossa área que é fraca. Porque não adianta nós dizer assim, não, eu sou 100%, nós não somos. A mesma palavra de Deus diz que o Espírito está preparado. Eu vim para o Senhor, hoje eu sou meio uma nova criatura, hoje eu sou uma pessoa salva. O Espírito, a alma ali, ela está preparada, o Espírito, mas a carne, a palavra de Deus diz que ela é fraca. A carne ela não vai se converter jamais. A carne ela vai ficar lutando, relutando para que você faça, ou melhor dizendo, traga o alimento necessário do que ela quer. Então, constantemente, enquanto há vida em nós, enquanto há sopro de vida, essa luta vai travar. Lá em Efésios diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim potestade, né? Ou seja, as coisas que vêm de Satã mesmo, do diabo. Então é necessário que nós sejamos sóbrios e vigilantes, sabendo que há um inimigo terrível, bramando ali como um leão, preste a nos travar, a nos pegar. Mas que nós vemos no versículo 9, que diz aqui, resistir-lhe firme na fé. Ou seja, você vai resistir na fé. É tudo pela fé, como a palavra de Deus diz, né? Por mais que você caminhe naquela situação, por mais que melhor dizendo, naquela situação se levanta contra você. E agora, o que eu vou fazer? Pela fé eu vou resistir. Se for necessário, eu corro, eu saio. Não adianta a gente querer bater de frente com um problema, uma situação, o qual nós sabemos que espiritualmente falando, nós não vamos vencer. Até humanamente, muitas vezes, é necessário que a gente se esquivar, sair, resistir. Muitas vezes é dessa forma. Jesus, muitas vezes, para ele dar continuidade no ministério dele, concluir, porque ele teria que ter o tempo. É óbvio que Deus cuidou, zelou. O tempo que ele ficou aqui, dos 3 anos do ministério dele, ele teve muita tentativa de morte contra ele. Imagina, pregando ali contra aqueles sacerdotes, aqueles homens tudo perturbados, falando do amor, pregando completamente o contrário do que eles traziam para eles, dentro da igreja, homens ali, líderes ali, e o Jesus contrariando. É óbvio que eles queriam matar ele a todo custo. Mas Deus o que? Fez com que ele prevalecesse o tempo certo. Não, dentro do meu tempo, assim o Senhor tem para mim e para você. Basta que nós nos colocamos a nossa vida diante dele e fazer com que ele deixe nós não conduzir. Mas que nós temos que ser sempre sóbrio e vigilante. Por isso que a Bíblia pede para nós ser vigilante, vigiar, Vigiar o que nós estamos fazendo, os nossos passos, a nossa atitude, as palavras que nós estamos falando. Vigiar, o nosso próprio lar, como está tendo o nosso contato ali em casa, com nossos filhos, como está tendo, o que está acontecendo. Tudo isso aí, meu irmão, minha irmã, enquadra na vigilância, antes que seja tarde. E o Senhor sempre traz para nós isso aí.
seja sóbrio e vigilante, porque se você for sóbrio, você vai com certeza conseguir ser um bom vigilante. E vai ter força para quê? Para resistir. Resistir o quê? Resistir o mal, resistir a tentação, resistir aquela situação o qual Satanás impôs para você. Aí fala que ele vai sair de vós, ou seja, não é que ele vai desistir, né? Talvez desiste momentâneo, ele novamente ele vai fazer, né? Vai nos estudar para dar novamente outra ataque, ou seja, tentar, porque ele não vai desistir, jamais ele vai desistir, enquanto não chegar o grande dia dele, né? Que é o fogo e enxofre, já está reservado para ele, até sabe disso, né? Por isso que é o desespero dele de ganhar mais e mais almas também. Assim como Deus tem o prazer que todos iam ser salvos, Satanás tem o prazer que todos iam ser condenados junto com eles. Mas aqueles que se firmarem sóbrio e vigilante, né, e caminhar de uma forma de perseverança, com certeza vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Esses dias ainda eu estava lendo uma passagem de Jonas, e ali a palavra de Deus diz que Jonas, ele, né, quando ele recebeu uma ordem vinda da parte de Deus para ele evangelizar uma cidade chamada Nínive, e ali a palavra de Deus ali em Jonas fala que ele tentou fugir da situação, daquilo que Deus passou para ele. E é uma história bem conhecida, né, de todos, que no final o que aconteceu? Que ele estava ali naquele navio, e Deus fez com que uma grande tempestade se levantasse ali, e virou aquele tumulto. E da mesma forma, né, a mesma atitude que Josafá teve aqui, aqueles homens, mesmo não sendo todos servindo um Deus único, né? Eles o que? Buscaram uma solução em Deus, aí gritando, cada um busca o seu Deus, cada um, né, olha o seu Deus para que venha cessar, para que não venhamos morrer. Até que um deles pegaram na mão, ter que lançar a sorte para ver quem que está, né, o culpado aqui. E ali a palavra de Deus diz que foi Jonas que era o causador de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí a palavra de Deus diz ali que próprio Jonas se propôs que eles lançassem ele fora, ou seja, próprio Jonas reconheceu que ele era o mal daquele lugar, tudo aquilo que estava acontecendo, total, o único culpado era ele, e ele mesmo se propôs, não, lança eu fora, lança esse mal o qual está cometendo a vocês, lance fora. E ali a palavra de Deus diz que fala que eles lançou ele no mar, logo que lançaram, o vento, a tempestade se aquietou e ele parou. Aí fala que eles temeram e deram voto ao Senhor, ou seja, houve uma conversão geral ali, até aqueles que não temiam a único Deus passaram a temer com tudo que aconteceu, né? Mais uma vez a gente vê a mão de Deus numa situação, né, aonde o homem se encontrava no momento errado, na hora errada, porque Deus não queria que ele estivesse lá, né, estivesse em outro lugar, mas é como que Deus falou, já que você está aí, pelo menos uma coisa boa você vai fazer para mim agora. Você estava fugindo de mim, mas pelo menos uma coisa você vai fazer para mim agora. E foi o que fez, né? Jonas, ele se colocou para ser lançado como problema, e automaticamente a Bíblia fala que toda a tripulação ali se renderam a Deus, se converteram a Deus. Eu não sei o número de pessoas, mas um grande número de pessoas ali se converteram ao Senhor. Aí depois todo mundo sabe, né, o desenrolar, que foi tragado como um peixe, Deus poupou, e ele foi lá no lugar certo, lá em Nínive. Aí fala que uma grande multidão
ele conseguiu, ou melhor dizendo, evangelizou e ganhou para o Senhor, né? Teve um final feliz. É óbvio que nem todos têm um final feliz quando foge da presença do Senhor, porque, como eu disse, da mesma forma que nós buscamos a presença do Senhor, da mesma forma que você chega ao Senhor, você é abençoado. Se você fugir, as coisas se tornam completamente o oposto, como aconteceu com o filho pródigo, não é verdade? Ele estava na casa do pai, se apartou da presença do pai. O que aconteceu? Perdeu tudo, né? Houve tempo ainda, ou seja, conhecendo, né, a palavra de Deus, ele se rendeu ao Senhor, né, se humilhou diante do Senhor e voltou ao pai. Houve tempo para isso. Nós não podemos se apegar a isso. Quando ele fez, um dia eu vou fazer também. Não, é porque houve um tempo para ele que pode haver para todos nós. É necessário que nós jamais nos apartemos da presença do Senhor. É necessário que nós jamais apartamos da presença do Pai. Como o Salmo 91 diz, o refúgio, né, do Senhor, que nós devemos o quê? Se refugiar diante dele. Porque quando você está no refúgio do Senhor, a vitória, as conquistas, tudo é plena, é exato. Fora disso, meu irmão, é laço. Fora disso, você vai passar lutas desnecessárias. A verdade é essa. Quantos jovens hoje, principalmente, a gente fala jovens porque, né, de toda a nossa vida é a parte das mudanças, né, da transformação, é da onde vem o início de um relacionamento, é o início da constituição de uma família, é o início, né, da pessoa se adentrar, né, profissionalmente, ou seja, é a transformação ali dentro do corpo físico, de tudo isso. E é onde que Satanás mais e mais ele age e tem levado aí, né, quantos jovens, né, a se perder, né, no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, da prostituição, e daí por diante. Isso por pura e tão somente a ausência de Deus. Não tem outra palavra, não tem outro motivo, né? Quando nós chegamos a Deus, por mais luta que você passa, como na palavra anterior que eu disse, de exemplo, né, dos meninos lá, Sadraque, Mesaque, né, de Nego, de Daniel, muitos outros homens de Deus, o próprio Davi mesmo, né, lutou a vida toda, guerreou a vida toda, foi tudo fruto do que ele plantou, mesmo sendo um homem de Deus, né, fez muitas coisas erradas, pagou o preço, porque a consequência vem. De uma coisa você pode ter certeza, né, que é como hoje em dia o que funciona mesmo aí é pagamento de um filho, né? Como que fala a palavra? A pessoa tem um filho, tem que ir para a pensão, né? Pensão inevitável. Que funciona hoje, a pessoa vai enquadrada, né? Uma das coisas que mais tem funcionado hoje é isso aí. E assim também é por esse lado aí, quando a gente deixando de a presença do Pai. Porque Deus, ele tem total poder, ele tem total o que ele quiser fazer por nós, ele tem condições de fazer. Só que a maneira que muitas vezes nós se encontramos é que faz com que o Senhor deixa de agir a nosso favor. Não é por acaso que ele fala que o que nos aparta do amor de Deus é a iniquidade, né? Já vem a entender, porque o pecado faz com que nós afastamos do Senhor, e ele sendo justo, porque não é porque ele é poderoso, ele tem total poder, ele podia aniquilar Satanás de uma vez por todas agora e acabasse com tudo, mas não, ele é pleno, ele é reto, né? Ele tem todo o poder para, já fizesse algo nesse momento e concretizasse tudo. Mas ele sendo certo, assim ele é conosco também. Por isso que tem um livre-arbítrio para cada um de nós, para tomarmos as nossas decisões. Mas que cabe em cada um de nós, quando nós falamos com alguém, quando nós falamos do amor de Deus, falar a verdade. Que existe o arbítrio de cada um de nós.
Você pode tomar a sua decisão. Você não é obrigado, né, a servir ao Senhor. Você não é obrigado a ter uma vida, né? Não, não. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que chegar até nós, até cada um de nós, porque nós temos que tomar atitude conscientemente, né? Foi para Deus sóbrio e vigilante. Se você vai tomar uma decisão errada, mas que seja sóbrio. Mas eu vou pagar o preço depois. Você vai pagar o preço. A consequência vai vir. Mas nós aqui, como homem de Deus, né, como mulheres de Deus, vocês, né, você se prepara com você tem que falar a verdade. Tem que falar, meu irmão, nós temos que ter uma vida no altar do Senhor, longe de religião, longe de igreja, né? Porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é o único Deus vivo, Deus poderoso, o Deus de Isaac, né? O Deus de Daniel. É esse que salva, é esse que tem o poder de nos salvar. É por isso que nós temos que ter a consciência de sempre chamar as pessoas, seja ela qual for, ao arrependimento. A palavra de Deus nos pede: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque Jesus está às portas. Gente, nunca foi dito tanto como está dizendo hoje. Ou seja, você não precisa ter tanto conhecimento da palavra de Deus para ver o que está acontecendo. Sabemos que Deus, Jesus pode voltar de uma hora para outra. Já não vai ser surpresa nenhuma. Mas não tinha que acontecer isso primeiro, não tinha que acontecer aquilo primeiro. Não, gente, já está acontecendo tudo. E mais. E mais. Então cabe a nós andarmos sóbrio e vigilante. Ou seja, um crente, um cristão, né, para você verdadeiramente ter uma vida no altar do Senhor, você se santificar ao Senhor, é necessário você ser sóbrio. É necessário você ser sóbrio. Sóbrio aqui não está falando tão somente, né, com a ausência do álcool, disso não. Sóbrio aqui está dizendo a você ser consciente, saber. Se alguém chegar e falar assim: mas por que está servindo esse Jesus? O que ele tem para você? Você tem consciente e fala: não, estou fazendo isso porque ele deu a vida por mim. Ele fez algo muito grande naquela cruz por mim. Ser sóbrio é alguém chegar a você e você não ter sombra de dúvida o porquê você está servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu conversei com fulano ali, ele é de tal igreja, me deixou confuso. Meu irmão, lança fora e busca com sobriedade, busca ser sóbrio diante desse Deus a cada dia mais. Ser sóbrio é você buscar o conhecimento de Deus na tua vida. Amém, Jesus. Não letras, né? É importante você conhecer, é importante, é maravilhoso você ler, né? Cada dia que a gente lê, a gente cresce mais. A palavra de Deus nos instrui a isso. Mas mais do que você aprender, né, é você viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é em vão quando ela fala assim: ela seja praticante da palavra de Deus. Não sejais somente ouvinte, né? É maravilhoso eu ouvir, olha que bênção, olha que maravilha de Deus, mas começa a praticar, começa a colocar em prática na tua vida. Quanto mais você coloca em prática na tua vida, mais você vê que esse mundo vai perdendo valor, vai perdendo mais e mais para se viver, no sentido humanamente falando. O desespero de buscar mais e mais a presença de Deus. Você passa a entender o quanto é importante, o quanto é maravilhoso a gente buscar mais e mais a presença de Deus. Porque você passa a entender, a compreender o porquê você está aqui. Cada um de nós fomos convocados por um Deus vivo para podermos estar aqui. Tem muito que somente olha para Jesus. A Jesus, ele veio a esse mundo, ele se esvaziou, ele veio a esse mundo, né, por mim, por todos nós. É verdade. Mas da mesma forma com que ele veio por um acaso, nós também viemos para executar. Tamanha verdade que uma vez que você se convertesse, entregasse sua vida ao Senhor, o Senhor podia o quê? Já nos tragar, já puxar para Ele, porque Ele sabia que a nossa pequeneza, a nossa falha ia levar nós novamente a pecar, a errar. Mas por que Ele está nos deixando? Porque Ele
e olha para nós de uma forma diferente e dá mais uma chance para nós de tornar uma pessoa cada dia melhor e ajudar aquele necessitado, aquele que precisa. Quando a Bíblia fala amar o teu próximo como a ti mesmo, é a vontade, é o desejo que você tem de subir com ele, que o seu irmão suba com você também, em nome de Jesus. É você olhar para fulano e falar, mas fulano não está da forma certa, ele está caminhando da forma errada, mas não vou jogar pedra nele, pelo contrário, eu vou fazer algo com que ele venha crescer comigo. Não é você chegar e pensar, meu irmão, você vai para o inferno quer fazer. Dependendo da situação, você tem que falar a verdade. Mas mais do que isso, é em oração principalmente. Antes de você jogar uma pedra, você joga uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra que venha levantar ele, que ele estiver caído, prostrado, que ele venha ali, ficar firme. Não, mãe, você está falando a verdade. Olha só como que é. Esse é o nosso papel, esse é o seu papel. O nosso papel não é somente nós vimos aqui na igreja, eu pregar, você ouvir e sair tudo certo, tá? Domingo que vem nós vemos novamente. Que bênção, que maravilha. Mas que não venha parar por aqui, pelo contrário, que você saia caminhando cheio do poder ali, sabe? O que é cheio do poder? É criar uma situação, você lançaram a palavra, mas pastor, eu não sei, eu não tenho condições alguma de falar da tua palavra, mas da mesma forma com que você chegou até aqui, você vai dar essa palavra para alguém chegar até ali. Talvez é simplesmente do seu comportamento. Porque quando nós começamos a servir ao Senhor, há mudança, há transformação. Muitas vezes nós não podemos ver, muitas vezes nós não enxergamos, muitas vezes nós olhamos para mim, para nós e falamos assim, mas eu não mudei nada ainda. Por quê? Porque você fica olhando coisas ainda que vai ser mudada, mas olha para aquilo que o Senhor já mudou na tua vida. Começa a olhar lá para trás e fala, nossa, como é que está acontecendo? Não era assim. Olha como está acontecendo as coisas da minha vida. É tão somente, meu irmão, o seu hábito, é tão somente o seu convívio, é tão somente a sua santificação diante de Deus, porque não tem outra forma, não tem outro jeito que você chegar a Deus de você não ser mudado. Pelo contrário. Moisés, quando ele chegou a Deus, ele fala que ele ficou tudo cheio mesmo do poder do Senhor. Talvez nós não chegamos até Moisés como Moisés chegou, mas que você chegue a Ele diante de uma oração, que você chegue a Ele diante da santificação. Isso é a mudança. Que você aqui não tem hábito de orar, como isso tem que ser cobrado de nós. Mas você que tem o hábito, você vai entender o que eu quero dizer. Talvez você está meio entristecido, meio cabisbaixo, talvez você está meio preocupado, talvez você está meio desanimado.